Você por acaso já viu na sua indústria alguma coisa parecida? Você está lá, chega um pedido urgente. E aí começa o pessoal, não, mas tem que passar a SOP na frente das outras. Ah, mas acho que a gente vai ter que trabalhar em 2 turnos, vão ter que fazer hora extra. Aí a fábrica recebe aquela demanda e fala, não, mas pô, eu tô com tudo esquematizado aqui, como é que eu vou colocar isso na frente de tudo? Eu não vou conseguir dar conta disso. E aí, no meio de tudo isso, a diretoria começa a fazer outras demandas para o PPCP. Pô, PPCP, eu quero saber, de repente, o que a gente vai produzir mês que vem, para daqui 1 hora, para eu ter uma reunião de board. E aí o PPCP está no meio de tudo aquilo. Ele começa a ficar cada vez mais preocupado, ele começa a olhar, não sabe nem o que fazer, ele começa a suar frio. Bom, tem que trabalhar, né? Vamos planejar. Ele senta para começar a planejar e aí ele começa a ponderar essas várias possibilidades. Ah, mas e se eu aumentar a hora extra, vai subir o custo, vai ficar caro. Não, mas e se eu passar na frente, eu vou acabar trazendo essa. Tudo isso toma tempo. Só que a indústria não pode parar. A indústria tem que continuar andando. Se o PPCP demora muito, o que faz? A indústria faz sem o planejamento. E aí cada um faz de um jeito. E isso é um caos. Ou, não, mas vamos esperar o PPCP. Só que se o PPCP demorar muito, você pode perder uma oportunidade. De qualquer forma, os 2 casos custam muito, muito caro para uma indústria. Olá pessoal, Eduardo da PS3, sejam muito bem-vindos ao nosso 12º vídeo da série de 14 vídeos sobre as principais dificuldades do setor de PPCP e como que essas dificuldades impactam a sua indústria. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma dificuldade que pode parecer operacional, mas que na verdade é muito, muito estratégica, que é a dificuldade de gerar cenários de forma ágil com confiabilidade para a tomada de decisão. E quando eu falo em cenários, gerar cenários, eu me refiro a coisas do dia a dia, do PPCP, da fábrica. Por exemplo, o que a gente falou agora há pouco sobre aquela OP fura-fila, né? O que aconteceria com meus outros pedidos? Vão atrasar, não vão? Qual o impacto disso? Eu quero comprar uma máquina nova, legal, porque é nova, última moda e tal. Quanto que eu vou ganhar de produtividade com isso? Meu comercial vai acompanhar isso, então eu consigo simular. Quanto mais embasado você tiver para tomar essa decisão, menos dinheiro você vai gastar, menos surpresa você vai ter. Vamos imaginar 2 pessoas que têm o mesmo problema, que é a mesma dor. A bateria do celular acabou e elas estão sem o carregador. Uma delas está em casa de noite, esqueceu o carregador no trabalho, e o impacto para ela é muito pequeno, porque ela já está indo dormir e tal, então tem o celular da esposa que pode ligar o despertador, está tudo certo. Já a outra está no meio da estrada de noite, chovendo, e precisa de ajuda porque o carro quebrou. Então o impacto para essa pessoa é muito maior, tá bom? Mesma coisa vale para a indústria, então essa dificuldade de gerar cenário, numa situação ela pode de repente implicar em um desbalanceamento da mão de obra, numa outra situação ela pode implicar em atrasos para clientes, enfim. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre quais são alguns desses impactos em ter esta dificuldade de gerar cenários. Vamos lá? Primeiro impacto então é a decisão sem embasamento e alto risco de erro. Quando gerar cenários é algo muito difícil, muito complicado, o que acontece é que as decisões, às vezes, elas são tomadas com base em hábito, com base em intuição, com base em improviso, ou até mesmo na pressão. E isso acaba sendo uma decisão limitada, ela não está olhando o todo, não é uma decisão abrangente, holística. E aí, para trazer um exemplo, então, vamos pegar aquele caso do fura-fila, do pedido urgente. Quando você não consegue gerar cenário, como é que você vai me dizer, o que será que vai atrasar se eu botar esse pedido, essa OP na frente das outras? Onde que será que vai estar o meu gargalo se isso acontecer? Será que essa nova programação vai aumentar o meu setup? Será que vale a pena eu entregar esse pedido mais rápido, mas deixar de atender outros 3, 4, 5 clientes que são muito importantes? Ou será que eu vou colocar em risco boas relações que eu demorei para construir com outros clientes porque eu quero atender um específico? E aí, trazendo uma outra situação, às vezes a pessoa quer comprar uma máquina nova. Máquina custa caro. E às vezes, ela simulando, ela percebe que o problema não está na máquina, está no processo, está em algum ponto da fábrica. E aí imagina comprar uma máquina super cara e você continuar tendo o mesmo resultado. Se você consegue simular isso, você evita esse investimento que às vezes pode não ser um bom investimento. Não estou falando que comprar máquina não é bom, é essencial, faz parte do negócio. Mas o que eu estou falando aqui é que é importante você simular antes de comprar para ver qual é o retorno que você vai ter dessa compra. Então, se a máquina custa 3 milhões, quanto que eu vou ganhar com isso, com essa compra? Vai se pagar?
Simulando você tem essa resposta. E o ponto aqui desse impacto é que assim, o feeling pode até funcionar em algumas vezes, mas à medida que a tua empresa cresce, que ela fica mais complexa, feeling não se sustenta, você vai precisar conseguir simular cenários. Então se você já teve essa dor, conta para mim, qual decisão que parecia boa na reunião, mas que logo depois virou um problemão para sua fábrica? Esse tipo de comentário, deixa aqui embaixo, é muito importante, porque ele enriquece a nossa discussão aqui e você vai ver que é muito comum nas indústrias as pessoas terem esses problemas. Impacto 2, o PPCP perde a força e vira um apagador de incêndios. Para mim esse impacto é muito sério e muitas vezes subestimado nas indústrias. Eu já cansei de chegar em fábricas onde o PPCP, às vezes nem existia setor de PPCP, ou o setor de PPCP que tinha era uma pessoa extremamente operacional, que estava lá só para fazer algumas demandas pontuais. Mas muitas vezes isso acontece porque quando ele demora muito para reagir, para dar uma previsão, para dar uma orientação, para analisar algum impacto, ele acaba atuando mais como operação do dia a dia, então ele não consegue atuar na camada estratégica. Ele acaba atualizando uma ordem, ele passa um tempo ali mexendo na planilha, atualiza uma coisinha ou outra no plano, tal, que muitas vezes é engavetado, e perde uma baita oportunidade de ser um setor que, na verdade, está orquestrando a produção. Isso tudo porque ele não consegue ser proativo, preditivo, e ele fica só sendo reativo. E isso é muito ruim porque as decisões começam a acontecer fora do planejamento. Então, comercial, diretoria, fábrica, manutenção, cada um está fazendo o seu plano porque o PPCP demorou muito para dar uma resposta, então eles começam a fazer os seus planos paralelos. Quando finalmente sai o plano do PPCP, esse plano é engavetado. E isso que o PPCP é o setor que, em tese, deveria estar fazendo planejamento. PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção. Então, ele que deveria estar centralizando e orquestrando isso. Mas isso não acontece, porque a fábrica já não confia naquilo que o PPCP faz, o comercial faz a data que ele quer, vende a quantidade que ele quer, e o PPCP, que tinha que estar liderando tecnicamente esse processo, está nocauteado, ele não consegue reagir mais. Então, assim, eu vejo muita indústria que tem PPCP operacional. A parte de gerar cenários pode ser uma dificuldade que vai fazer essa diferença para que o PPCP comece a ser mais estratégico. E com certeza um PPCP estratégico vai ajudar a sua indústria muito a crescer. O terceiro impacto, então, é a expectativa de um lado e a realidade do outro. Basicamente é um desalinhamento entre aquilo que você espera que vai acontecer com o que de fato aconteceu. Então, quando você de repente aprova uma mudança, essa mudança você aprovou esperando que o resultado ia ser X. Mas quando isso entrou na operação, na fábrica, o resultado foi totalmente diferente, porque você não simulou antes de fazer. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você muda uma ordem achando que você vai ganhar prazo, mas no fundo você acaba mudando alguns setups e isso já gera mais atrasos de entrega. Outro exemplo, você remaneja um operador de um lugar para o outro, e quando você faz isso, você acaba prejudicando um posto que antigamente estava bem controlado. Ou ainda, você muda um sequenciamento para atender algum cliente importante, e quando você faz isso, você desorganiza o abastecimento e prejudica alguma célula. Todas essas são bem intencionadas. Você queria resolver problemas, você queria ter um bom resultado. Mas na prática, o que aconteceu foi um resultado ruim, por falta de simulação de cenário. E isso vai matando a tua operação aos poucos, porque o comercial para de acreditar nos prazos, os suprimentos começam a ficar instável, a fábrica como um todo fica instável, né? E fica naquela sensação, todo mundo sabe que está alguma coisa errada na fábrica, mas ninguém sabe dizer ao certo o que é aquela coisa que está errada. Mas o mercado percebe, né? O custo começa a subir, a entrega começa a atrasar, e ainda que a fábrica pareça que está sempre ocupada, ela está gerando uma série de problemas lá no fundo e tendo uma perda grande de credibilidade no mercado. Vamos para o quarto e último impacto do vídeo de hoje, que é em momentos críticos a fábrica para. Dificuldade de gerar cenário já pode ser muito crítica em situações normais, com o tempo, de repente estou simulando lá na frente se eu vou mudar uma coisa ou outra, se eu vou comprar uma máquina. Agora, quando a gente fala do momento crítico, aquele momento que acontece um problema, a dificuldade de gerar cenário é muito crítica, ela pode até paralisar a tua operação. E isso tem muito a ver com um vídeo que a gente gravou lá atrás, que é o vídeo sobre reprogramação da produção, né? Então, depois dá uma conferida no vídeo lá para entrar mais a fundo no tema, mas imagina o seguinte, quebrou um recurso, entrou uma demanda nova, flutuou muito a demanda, faltou material, enfim, são todas as coisas que acontecem no dia a dia da fábrica que você precisa rapidamente conseguir simular um cenário. E agora, se o PPCP está ali, de repente, preso a centenas de planilhas, isso pode demorar muito tempo. E possivelmente ali, quando ele vai conseguir dar essa resposta, já é tarde demais. Quando isso acontece repetitivamente, o crescimento da indústria fica comprometido. A indústria até consegue operar dentro de uma complexidade mais baixa, sem ter grandes processos ou ferramentas para simulação de cenários. Mas à medida que a tua quantidade de SKU sobe, que a pressão por prazos sobe,
que a personalização dos teus pedidos fica cada vez maior, existe uma necessidade de dar respostas cada vez mais rápidas, aí a tua fábrica começa a sentir esse limite. E a boa notícia é que tudo isso que eu falei tem solução. Isso aí passa, obviamente, por estruturar processos da empresa, mas também existem ferramentas digitais para isso. E aí você consegue, com essas ferramentas, começar a se perguntar assim, tá, mas e se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer, né? O que isso impacta? E aí você simula cenários. A ferramenta que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o APS, que é o Advanced Planning and Scheduling. É uma ferramenta que já está no mercado já faz anos e recentemente ela está ganhando muita força e as indústrias têm realmente visto a diferença que faz ter um APS dentro da sua operação. E basicamente o que acontece? O APS ele é um gêmeo digital da produção. Então quando a gente fala em gêmeo digital, é muito comum as pessoas pensarem em gêmeo digital como, sei lá, um CAD, né, que você consegue ver o teu produto no 3D ali e tal. Ok, isso é uma representação virtual do seu produto. Mas aqui eu estou falando na representação virtual também, mas da sua produção, do seu processo produtivo. Então, basicamente, dentro do APS, você vai colocar todas as informações da sua fábrica, quais recursos, operadores, tempos, roteiros, enfim, calendários de cada máquina. Você coloca todas as informações dentro do APS e você vai, então, sequenciar a sua fábrica ali. E o que acontece? Quero, de repente, ver o que vai acontecer com a minha fábrica se na semana que vem eu tiver que parar meio-dia uma máquina para manutenção preventiva. E aí você vai no APS simular isso e vai, beleza, se eu fizer isso, aquele meu pedido que eu ia entregar no dia 10, eu vou entregar no dia 11. Qual que é o impacto disso, né? Então, você consegue ter essa visão por meio de simulação com a APS. E aí o PCP passa a ser um setor muito mais estratégico, porque ele fica como um centralizador dos demais setores. Então, por exemplo, o comercial quer fazer uma venda, mas ele não sabe se vai conseguir prometer tal prazo. O PPCP consegue simular dentro do APS a sequência produtiva e vai falar, olha, se te colocar esse pedido aqui, eu consigo te prometer para tal data, beleza? Tudo bem? Então ele consegue orquestrar isso com o comercial. Mesma coisa a produção. Quebrou uma máquina, PCP, o que eu faço agora que quebrou a máquina? Bom, o PCP ressequencia ali, olha aqui, está programada a produção aqui, tal dia você faz isso. Então, segue um caminho novo. Mesma coisa compras. Olha, quando que eu preciso comprar tal material? O PCP vai lá, vai simular, fala, olha, vai começar a produzir tal dia, então é bom que esteja na fábrica tal dia. Então, o PPCP começa a orquestrar a sua sinfonia fabril, vamos dizer assim. E se você está gostando desse vídeo, se acha que faz sentido para você, eu recomendo que você assista os outros vídeos da série. Como eu falei, são 14 vídeos, esse aqui é o 12º. Cada um fala de uma dor do PPCP e dos seus impactos para a indústria. E no fim, a gente está sempre falando de como é que a gente consegue fazer o planejamento e a programação da produção serem mais confiáveis, mais rápidos e mais estratégicos para o negócio. Se você chegou até aqui, eu gostaria muito de pedir o seu like, que você se inscreva no canal. Isso é bem importante para que esse vídeo chegue em mais pessoas, para que a gente saiba está fazendo sentido para quem está assistindo. Peço também que você compartilhe aí com seus colegas, de repente alguém do PPCP, alguém do Supply, o seu diretor, o pessoal lá da produção, enfim. É importante que as pessoas entendam quão relevante é um PPCP estratégico para uma indústria. E aí, puxando o gancho desse comentário final, eu queria pedir para você deixar aqui nos comentários a sua indústria. O PPCP está conseguindo ser estratégico ou ele está simplesmente apagando incêndio e sendo operacional? Deixa lá seu comentário, vamos conversar e agradeço muito novamente. Até o próximo vídeo.